Relação entre seno, cosseno e tangente. Questão 39. Sabendo que o seno de alfa é 1/2 e alfa pertence ao intervalo de π/2 até π, determine o valor de tangente de alfa. Então, ele me deu o seno de alfa e quer que eu encontre a tangente. Eu estou estudando relação entre seno, cosseno e tangente. Então, a gente já sabe que a relação entre seno, cosseno e tangente é esta aqui, olha. Tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Essa é a nossa relação. A questão pediu para encontrar a tangente. Olhando aqui a fórmula, para eu encontrar o valor dessa tangente, eu preciso do seno e preciso também do cosseno, que aí eu vou dividir os dois e encontro a tangente. Mas a questão só me deu o seno. Ela não me deu o valor do cosseno, então eu não posso usar esta relação ainda. E agora, como eu vou resolver a questão? Eu deixo essa fórmula aqui, essa relação aqui guardada, e vou ter que encontrar o valor do cosseno, porque seno eu já tenho. Aí vocês têm que lembrar da relação fundamental da trigonometria. Olha, que seno é ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Eu tenho essa relação aqui. Então, com essa relação aqui, eu vou encontrar o valor do cosseno que eu estou precisando. Então, vamos lá. Seno ao quadrado de alfa. Aí, vou substituir. Quem é o seno de alfa? 1/2. Então, vai ficar aqui, olha, 1/2 ao quadrado. Porque o seno aqui ficou ao quadrado, né? Mais cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1. Aqui, olha, vai ficar 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que é 1. E 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que é 4. Mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Continuando aqui, quem não tem variável vai para o segundo membro. Então, aqui nesse membro fica cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1 menos, aqui é positivo e negativo, menos 1/4. Então, cosseno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 1/4. Aqui é uma subtração de frações. Os denominadores são diferentes. Aqui tem um implícito. Então, eu vou tirar o MMC. O MMC de 1 e 4 é o próprio 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Então, por aqui divide e aqui multiplica. Divide e multiplica. Menos 4 dividido por 4, 1 vezes 1, 1. Então, aqui ficou cosseno ao quadrado de alfa é igual a 4 menos 1, 3, e aqui repete o denominador, 4. Então, cosseno ao quadrado, não, cosseno ao quadrado não, cosseno de alfa vai ser igual. Esse 2, ele está em forma de potência, vem para o outro lado em forma de raiz. Então, ficou raiz quadrada de 3/4. E aqui mais ou menos 3/4. E agora aqui, pessoal, veja, o cosseno eu quero encontrar cosseno, eu quero encontrar o cosseno para eu poder aplicar essa fórmula. Observe agora, eu tenho aqui um cosseno positivo e tenho um cosseno negativo, né? Porque ele é mais ou menos.
Quais dos cossenos eu vou querer? O positivo ou o negativo? Observe o seguinte. Ele disse que alfa é um ângulo que está nesse quadrante aqui, que ele vai de π sobre 2 até π. Então, olha, ele vai daqui, ó. Ele vai de π sobre 2 até π. Não é isso? Aqui, ó. Então, ele está nesse quadrante. Nesse quadrante aqui, quando um ponto está aqui nesse quadrante, o cosseno dele é o quê? O cosseno dele, aqui é o eixo dos cossenos, o cosseno vai ser negativo. Então, para mim, só interessa o negativo. Então, aqui, olha, cosseno de alfa vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 4. Vou colocar aqui, quero negativo. Porque só nos interessa ele. E agora, continuando aqui, olha, os dois estão dentro de uma casinha só, dentro do radical. Então, eu vou tirar cada um no seu radical. Então, aqui vai ficar cosseno de alfa, que é igual a menos raiz de 3, e aqui vai ficar raiz quadrada de 4. Novamente, o radical aqui está para os dois, mas aqui agora cada um ficou com o seu, para não brigar. Então, aqui eu tenho cosseno de alfa, que é igual a menos raiz quadrada de 3, não tem exata, fica raiz quadrada de 3, mais a raiz quadrada de 4 tem exata, que é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Então, já encontrei o cosseno de alfa, o que eu queria. Cosseno de alfa é menos a raiz de 3 sobre 2. Aqui eu não posso fazer mais nada, então parei. Observe que agora eu já posso usar essa fórmula daqui. Por que eu posso usá-la? Porque eu já tenho o valor do seno, que está aqui, o seno foi 1/2, e eu tenho o valor do cosseno, que eu acabei de encontrar, que é menos raiz de 3 sobre 2. Então, vamos aplicar agora essa relação. Tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Então, eu sei que tangente de alfa é igual seno de alfa, quanto é? O seno é 1/2. Então, vai ficar aqui, olha, 1/2. E agora o cosseno de alfa, menos raiz de 3 sobre 2. Menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui, ó, a tangente de alfa é igual. Observe, aqui tem um traço de fração, né? E esse número aqui, 1/2, tá dividido, 1/2 para dividir por menos raiz de 3 sobre 2. Aí nós vamos fazer assim, olha. 1/2 dividido por menos raiz de 3 sobre 2. Eu coloquei dentro do parênteses por conta para os sinais não brigarem. E agora, como é que eu faço essa divisão? Tangente de alfa é igual. Na divisão de frações, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, vou inverter a segunda. 2 para cima e raiz de 3 vem aqui para baixo. E agora eu vou fazer a multiplicação. Então, aqui é tangente de alfa, que é igual. Na multiplicação, olha, quando os sinais são diferentes, o resultado vai ficar negativo. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2. E 2 vezes raiz de 3 vai ficar 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. E agora, minha gente, eu posso simplificar, como aqui é uma multiplicação, eu posso simplificar esses dois, né? Então, vai ficar tangente de alfa, que é igual, simplificando aqui por 2, olha, por 2 e aqui também por 2. Então, ficou menos, 2 dividido por 2 é 1, e 2 dividido por 2 é 1.
1 aqui não precisa colocar, então ficou só o raiz de 3. O 1 está aqui implícito, aqui na frente. Então, aqui ficou a tangente de alfa é igual a 1 sobre raiz de 3. Só que raiz de 3 não pode ficar no denominador. No denominador não pode ter raiz. Então, o que é que eu vou fazer? Tangente de alfa é igual a menos 1 raiz de 3, repetir. Eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pela raiz de 3, que é racionalização, lá da 8ª série. Tem que multiplicar os dois. Então, aqui, ó, tangente de alfa, que é igual, ó, na multiplicação, sinais diferentes, o resultado fica negativo. Aí ficou 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. E agora aqui, multiplicando esses dois radicais, vai ficar 3 vezes 3, 9, e repete o radical. Multiplica os números, que são os radicandos, e repete o radical. E agora aqui, tangente de alfa, que é igual a menos, raiz de 3 não pode fazer mais nada, mas aqui eu posso, raiz quadrada de 9, 3. Aí o radical já saiu do denominador. Observe que ele estava aqui no denominador e eu tirei. A gente fez as operações e ele saiu. Então, a tangente de alfa é quanto? Menos raiz de 3 sobre 3. A questão queria justamente que a gente calculasse a tangente de alfa. Com isso, fizemos a questão de número 39.